Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Olá, eu sou Eduardo Lopes e está começando o Leite em Prosa. Na prosa de hoje, vamos traçar um histórico sobre a inseminação artificial no Brasil, discutir o comportamento do mercado frente a esta importante ferramenta técnica, além de examinar como novas tecnologias, como o uso de sêmen sexado e as provas genômicas, afetam o nosso cotidiano em pecuária leiteira. Estamos aqui com Odilon de Rezende Barbosa Filho. Odilon é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. É produtor de leite, proprietário do Rancho do Odilonzinho, em Chácara, Minas Gerais, e há mais de 25 anos atua no mercado de genética e inseminação artificial, como gerente de negócios da região sudeste da BS Pecplan. Odilon, muito obrigado por sua participação aqui no Leite em Prosa. E eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando um pouco da sua vida dentro desse mercado. Há quantos anos você atua com esse tipo de trabalho em inseminação artificial? Bom, primeiro, bom dia, né, Eduardo? E obrigado pelo convite, é um prazer para a gente estar presente aqui. E eu trabalho numa empresa de inseminação artificial, na BS, há 25 anos. Tá? E eu sou responsável pela área comercial da empresa na região sudeste, onde o principal foco nosso é o leite, né, por conta do mercado na região sudeste, que o mais forte é leite. Então, a gente vê uma evolução grande em termos percentuais nesses 25 anos, mas muito aquém do que a gente gostaria, do que o mercado necessita. Você diz assim, um crescimento em termos de percentual de rebanhos que utilizam inseminação artificial. Exatamente. Nós saímos aí nessa época, há 25 anos atrás, em torno de 5%, 6% do rebanho inseminado, para um patamar hoje em torno de 9%, 10%. Ou seja, teve um crescimento de 100% nesse mercado, que é um crescimento muito expressivo, mas que, no entanto, é muito aquém do que você e todo o mercado poderia imaginar do potencial em função do volume de rebanho que nós temos. Exatamente, exatamente. E se você for comparar com outros países mais desenvolvidos, né, o nosso percentual de animais inseminados no Brasil é muito baixo, comparado com a Europa, comparado com os Estados Unidos, que insemina próximo de 100% do rebanho leiteiro. Sem dúvida. Tem alguns rebanhos, e é importante que você que está nos acompanhando tenha consciência disso. Tem alguns rebanhos em alguns países que 99%, praticamente 100% dos animais são inseminados. E no Brasil, as estatísticas demonstram que é algo em torno de 10%. Ou seja, é um mercado que tem um potencial muito grande de crescimento e que, no entanto, ainda não atingiu esse crescimento. E o que você, na sua experiência comercial, você atribui a essa timidez do nosso mercado de inseminação artificial ainda? Basicamente, a gente interpreta essa timidez, como você bem colocou, dois pontos principais, né, que eu vejo. Uma é a questão de mão de obra, ou seja, o inseminador. Tá? A gente ainda tem pouca oferta de mão de obra qualificada. E outra é um problema cultural, né? As pessoas, muitos produtores ainda acham que é mais fácil a monta natural a inseminação artificial. Aí talvez até em função de um problema que realmente é um ponto de estrangulamento, que é a detecção de cio, né? Porque a partir do momento que a pessoa passa a inseminar, ela precisa ter uma boa detecção de cio. Que passa pelo que eu falei da mão de obra, né? Sem sombra de dúvida. Então, realmente é um limitante. Ou seja, você acredita que um dos principais fatores, que é o fator cultural, e que está relacionado a um dos grandes problemas, inclusive, do nosso país, que na verdade, é o nível básico de conhecimento que vem evoluindo, mas que ainda não atingiu um patamar tão bom que propicia uma evolução maior em vários setores, inclusive. Né? Com relação à inseminação artificial, o Leite em Prosa vai debater logo em seguida, em algum programa no futuro, sobre essas ferramentas importantes hoje que têm contribuído muito com a inseminação artificial, que são os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, de IATF.
é uma pretensão nossa trazer para você, produtor, que está nos assistindo, mais informações sobre essa importante ferramenta que a cada dia se consolida mais e que vem contribuindo nesse processo. Com certeza, principalmente no gado de corte. Ela tem um impacto muito grande. Hoje os grandes laboratórios de hormônio no Brasil preveem nessa safra de corte agora mais de 5 milhões de ATFs pelo Brasil. Então isso tem um impacto muito grande no resultado final. Me parece que o Brasil é o país que mais faz EATF no mundo hoje. Exatamente. Não é isso? Graças ao rebanho de corte. Exatamente. Eu não tenho dúvida que isso vai evoluir também para um aumento significativo no rebanho de leite. Já começou, a gente tem visto vários projetos, nós participamos de vários projetos nesse sentido, de fomentar a inseminação utilizando essa técnica, tá, em rebanhos pequenos e médios principalmente, né, de mais baixa tecnologia, onde a gente já tem visto um resultado, colhido um bom resultado dessa técnica aí pelo Brasil afora. Você já fez um resumo que nós temos um problema que, apesar de nesses 25 anos a gente ter passado de um patamar talvez de 5% para 10% do rebanho nacional inseminados, com um aumento de 100%, esse aumento, apesar de significativo, ele é pouco expressivo dentro da população do rebanho leiteiro nacional. No próximo bloco, eu gostaria de discutir com você o que você enxergou ao longo desses 25 anos no comportamento do produtor que insemina nos aspectos técnicos dos touros que são utilizados. Leite em prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Estamos de volta com o Leite em Prosa e eu gostaria de continuar a nossa conversa, Odilon, perguntando a você como tem sido o comportamento do produtor de leite, do comprador de sêmen, o cara que utiliza a inseminação artificial, tecnicamente com relação aos touros que são ofertados no mercado. Bom, isso realmente houve uma evolução muito grande ao longo desses anos também. Tá? No início dos meus trabalhos, o produtor, muitos deles escolhiam pela foto. Pela foto do touro. Não da filha do touro. Não, nem olhava. Era a foto do touro e se era preto, se era branco, se gostava, se não gostava. Se gostava fenotipicamente do touro. Isso aí, nem olhava a prova. E ao longo dos anos isso foi evoluindo, passou por uma fase de valorizar praticamente só o PTA leite, né, que eu acho que vai ser um assunto que vocês vão abordar num próximo programa. Ou seja, então quer dizer, o produtor no início, ele olhava só a foto do touro. Ele devia dar uma importância muito grande para o aspecto de pelagem. Sim, que existe, na verdade, até hoje existe aqui no Brasil uma exigência muito grande do mercado de touros por pelagem mais escura, mais negras. Perfeito. Tá? Aí depois passaram a dar valor quase que exclusivamente ao potencial de transmissão de leite. Isso aí, que nós chamamos de PTA leite. E esquecendo o restante das características que também são tão importantes quanto ou mais do que somente o leite. Né? E hoje, como que o mercado já vem se comportando? Hoje ele está sofrendo uma mudança, Eduardo, muito grande nos últimos 3, 4 anos, que estão passando a valorizar muito características de saúde. Perfeito. São as características auxiliares da prova. Como taxa de prenhez das filhas, vida produtiva, célula somática. Então hoje existe seleções que estão basicamente trabalhando em cima dessas características de saúde. Mas, na nossa opinião, não podemos esquecer a riqueza de informação que existe hoje nas provas de touro, que são os lineares, né, Então quer dizer, você observa um nítido amadurecimento desse produtor que utiliza a técnica da inseminação artificial. Com certeza. Então, exatamente, você chegou no ponto, Odilon, que é um dos principais objetivos dessa prosa nossa aqui,
que é aproveitar a sua experiência comercial dentro de uma grande empresa para alicerçar as nossas futuras conversas no Leite em Prosa, em que nós vamos tentar auxiliar o produtor de leite a melhorar a interpretação dessas provas. Porque nós temos uma grande ferramenta na mão, que nós podemos explorar muito melhor essa ferramenta. E aí eu queria aproveitar e ainda te perguntar uma outra coisa, na verdade fazer uma colocação te perguntando, a distância que vai se traçando entre o produtor que utiliza uma inseminação artificial para um produtor que está utilizando uma monta natural, que já era muito grande há 25 anos atrás, você concorda comigo que a cada dia vai ficar cada vez maior? Mais distante, mais distante. Hoje a gente percebe claramente nos rebanhos que a gente visita e assiste, de alguma forma, um melhoramento fantástico, né? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que hoje os nossos principais rebanhos, os nossos melhores rebanhos aqui no Brasil, estão do mesmo nível de qualquer parte do mundo. Né? Tem animais e sistemas de manejo muito semelhante a qualquer rebanho do mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Chile. Né? Então, isso fortalece o que você está falando, né? Que você está afirmando, que eu concordo plenamente, que esse distanciamento existe cada vez mais evidente. Você deve ter tido a oportunidade de observar, assim como eu, na última Feileite, que foi agora nesse mês de outubro, né? Nós tivemos na final do julgamento do Girolando, dos animais 3/4, eu fiquei extremamente impressionado com a qualidade fenotípica das vacas 3/4 e com o sistema mamário. Isso, com certeza, é fruto da confiabilidade dessas provas. Você concorda? Você viu que coisa incrível? Com certeza. Tanto na prova do holandês, quanto na prova do gir leiteiro e do girolando, né? Que são feitas em parceria junto com a Embrapa aqui no Brasil, né? Então, isso é evidente demais. E assim, enriquecendo essa informação sua, se você fizer um retrospecto aí há 8 anos atrás, você pegava um catálogo de uma grande exposição dessa, você via que somente 20% dos animais, em torno de 20%, eram produtos de inseminação. Hoje eu não tenho dúvida em afirmar que pelo menos 80% são produtos de FIV, ou seja, nós estamos numa evolução fantástica em termos de tecnologia, biotecnologia também, né? Não, sem dúvida. Inclusive, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, um pouco sobre sêmen sexado, que foi uma ferramenta que ajudou a viabilizar essa explosão da FIV e os resultados que nós estamos vendo nas pistas. O país que mais faz FIV hoje no mundo, né? O Brasil. O Brasil. Né? Perfeito. Agora, uma coisa que eu acho incrível, Dilon, é essa confiabilidade da prova. Antigamente, em vários rebanhos que você ia, ou em várias exposições, era muito comum você, mesmo filhos de inseminação, ter alguns sistemas mamários que não eram tão bons quanto a gente gostaria. Hoje está cada vez mais raro, né? Em função da confiabilidade dessa prova. Você também observa isso? Claramente, né? As empresas de inseminação, né, que estão várias aí, grandes empresas que trabalham com isso em toda a parte do mundo e que tem alguma representatividade aqui no Brasil, todas elas têm um programa de seleção de touros extremamente rigoroso, né? E onde há muitos anos vem trabalhando em cima de sistema mamário. E hoje você vai em grandes rebanhos, você anda, é difícil você ver uma vaca com um problema sério de úbere. Né? Então é nítido a evolução nessa característica, que talvez seja uma das mais importantes para uma vaca de leite, né? Não tem como você ter uma vaca de leite sem um bom sistema mamário. Então é evidente isso e transgride, transpassa, né, para outras raças oriundas do holandês aí, que no caso seria o girolando, que talvez seja a raça mais forte hoje no Brasil. O impacto é geral. Então nós vamos fazer mais um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouco sobre sêmen sexado, sobre sistemas de acasalamento e um pouco sobre as provas genômicas que estão surgindo com muita força no cenário mundial. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética.
Vamos retomar nossa conversa e falar um pouco sobre uma importante ferramenta que a ABS Pecplan e demais centrais de inseminação oferecem para o produtor de leite, que são os sistemas de acasalamento. O que você pode me falar sobre isso, Odilon? Eu acho que é uma ferramenta, né, Eduardo, que só vem facilitar a vida do produtor, né? Porque baseado nessas provas, nós e as outras empresas também, temos um sistema que direciona o acasalamento de cada vaca com o touro indicado para ela. A partir de uma avaliação da vaca. A partir de uma avaliação da vaca, né? Um técnico faz essa avaliação, né? São medidas, várias características. Medidas objetivas. Objetivas, são exatamente as mesmas características que estão no catálogo, tá? E um programa indica o acasalamento correto para aquela vaca. E você consegue cercar a questão de consanguinidade, que hoje é um problema sério, né? Porque existe uma tendência dos melhores touros serem utilizados maciçamente. Então, e os programas cercam isso, protegem o seu rebanho para que a consanguinidade não seja um problema. Entre outras vantagens, que é a padronização de rebanho, você atingir seu objetivo com maior rapidez e maior eficiência. Tá? Otimiza a utilização do sêmen. Às vezes você pode utilizar um sêmen mais barato, mas que seja adequado para aquela. E você adequa, no caso do programa que a ABS trabalha, que é o GMS, nós avaliamos só no Brasil avaliamos mais de 140 mil vacas por ano. Então, e você, dentro do programa, você coloca o seu objetivo, o produtor coloca, ele é personalizado. Tá? Então o produtor coloca o sistema de produção, se é para pista, se não é, se é freestyle, se é mais extensivo, se é pastejo. Então, e o programa vai produzir o animal para aquele fim. Então, ou seja, o programa, juntamente com preceitos dos objetivos do produtor, tentam construir uma vaca que seja mais adequada para aquele sistema. Ideal para aquele sistema dele. Aí, baseado nisso, os touros vão ser selecionados para direcionar naquele sistema de ganho genético. Exatamente. Tem uma coisa, inclusive, eu não consigo entender, porque eu já disse isso publicamente várias vezes, por que os produtores não lançam mão dessa ferramenta? Porque isso, quando você utiliza um acasalamento profissional como esse, você diminui muito o empirismo da decisão do inseminador. Mesmo porque muitos rebanhos, às vezes você vê nitidamente que o inseminador decide qual o sêmen que ele vai utilizar na vaca na hora lá. Ele abre o botijão e decide, de uma maneira totalmente empírica, não gerenciada. Então eu estou discutindo sobre isso com você, que eu sempre achei isso uma ferramenta muito interessante para que os produtores tenham ganhos efetivos com essa ferramenta. Os motivos é difícil a gente avaliar, né? Mas a gente vê claramente que os resultados são absolutamente diferentes, né? Quem usa e quem não usa, né? Você consegue economizar muito tempo, porque o intervalo de geração no bovino ele é muito grande. Então o programa de melhoramento de qualquer rebanho bovino, ele é longo. Então você não pode errar. Sem dúvida. Tá? Então, realmente é uma ferramenta que deveria ser mais utilizada. Ela já é muito utilizada, mas tem um campo enorme para crescer, né? Me conta uma outra coisa. Como que você, com a sua experiência de 25 anos de mercado, está vendo o surgimento e a utilização, né? Na verdade não o surgimento, a consolidação do sêmen sexado no mercado nacional? Isso é a grande revolução, talvez uma das maiores revoluções que teve no mercado de genética mundial, né? Porque além dele viabilizar a técnica de FIV, que existe uma tendência na FIV de produzir mais macho do que fêmea, né? E com sêmen sexado, você vai estar trabalhando com quantos por cento de fêmea? 90% de fêmea, fácil. Então isso consegue viabilizar, e aí os ganhos econômicos que o produtor tem é um negócio fantástico, né? É a grande revolução, tá? Agora é uma técnica que existe um certo cuidado, é um sêmen que precisa ser mais bem manejado, os animais mais bem manejados. Você utiliza isso como produtor, né? Qual que é a sua dinâmica? Eu utilizo 100% do meu rebanho inseminado com sêmen sexado. Inclusive as vacas? Inclusive as vacas. E como tem sido o resultado? Nas novilhas, é claro que melhor, mas o que a gente espera, e tem acontecido na minha fazenda pelo menos, em torno de 20 pontos percentuais menos
abaixo do que um semi-convencional. O que eu acho que é absolutamente viável. Tá. Nas novilhas talvez seja até menos do que isso. Menos do que isso. Novilha é muito próximo o resultado do semi-sexado com o semi-convencional nas novilhas. Eu também não tenho dúvida que o semi-sexado, ele principalmente na FIV, ele teve um impacto excepcional, porque antigamente eu me lembro de alguns amigos que falam o seguinte: antigamente você tinha uma vaca boa, às vezes você passava sem a técnica de transferência de embrião, sem a FIV, sem o semi-sexado, a vaca passava com 5 lactações na fazenda e não produzia nenhuma fêmea. Isso acontecia. Isso já é passado, né? Hoje, com transferência de embrião, FIV e semi-sexado... Um exemplo lá, eu faço um pouco de FIV também. Eu tenho um animal que está na segunda lactação, eu já tenho 10 filhas dela. 10 filhas. 10 filhas. Imagina que loucura o impacto disso em termos de ganho genético de um rebanho de um país inteiro. Isso aí. Isso aí. Me fala um pouco sobre essas provas genômicas enfim, dos touros genômicos. Eduardo, esse é um assunto que com certeza você vai abordar em outra oportunidade, em outro programa, que é um assunto um pouco mais longo. Mas é uma técnica que veio para revolucionar também o mercado de inseminação. Nós da ABS entendemos que é uma grande técnica, uma baita de uma ferramenta para que nós melhoremos o programa de teste de progênie, não para substituí-lo. Essa é uma filosofia da ABS e nós, inclusive, enquanto algumas empresas estão diminuindo o teste de progênie, nós estamos aumentando nos Estados Unidos. Nós testamos mais de 600 touros. Agora, utilizamos essa ferramenta, 600 touros por ano. Essa ferramenta nós utilizamos para fazer a pré-seleção dos animais que vão para o teste de progênie. Aí sim nós acreditamos que essa ferramenta vai nos ajudar muito para que tenhamos uma bateria mais homogênea de touros top. Ou seja, você vê as provas genômicas como uma ferramenta adicional. Exatamente. E não como a única forma de selecionar de jeito nenhum. Inclusive nós recomendamos a utilização dos touros genômicos com moderação. Com um percentual menor do rebanho, para que você tenha um risco menor. Mesmo porque as provas genômicas têm uma repetibilidade menor. Exatamente. Eu gostaria de me dirigir a você que está nos assistindo e dizer que claramente um dos nossos objetivos com essa prosa aqui, com Odilon de Rezende Barbosa, é que a gente crie uma atmosfera para que nos futuros programas a gente venha discutir com você a melhor interpretação desses lineares de touros, sobre as provas genômicas, para que a gente auxilie a você na tomada de decisão, na futura compra e inserção de material genético em seus rebanhos. Odilon, nós vamos encerrar o programa por aqui e eu gostaria de agradecer muitíssimo sua participação, por você estar passando para o produtor e para nós a sua experiência de mais de 25 anos nesse mercado de genética bovina. Então, muito obrigado por sua participação. Espero contar contigo aqui no futuro. Com certeza, eu que agradeço a atenção.